Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça em uma das visões mais dramáticas e, olha, mais sequenciais da Bíblia. É uma passagem do Apocalipse que se desenrola cena por cena, do céu até a terra, e termina em uma colheita final. E a nossa análise começa exatamente com essa frase. Ela já coloca a gente direto na cena, sabe? Como se a gente estivesse lá, pronto para testemunhar algo extraordinário. Então, vamos juntos descobrir o que foi tão impressionante assim. E a primeira cena, olha só, ela leva a gente para o Monte Sião. E o interessante é que a visão não começa com caos, não. Pelo contrário, é uma imagem de pura santidade, de perfeição mesmo, com a figura do Cordeiro bem no centro de tudo. E ali, junto do cordeiro, está esse número bem específico, 144 mil. Na simbologia da Bíblia, a gente sabe que números raramente são só números. Então, o que torna esse grupo tão especial não é a quantidade, mas sim quem eles representam. Fica bem claro que não se trata de uma multidão anônima. E aqui a gente entende o que define essa galera. Primeiro, eles têm a marca do cordeiro na testa, que é um sinal de total pertencimento, de proteção divina. A lealdade deles, absoluta. Eles seguem o cordeiro para onde for, incondicionalmente. O texto também os chama de primícias, que é uma palavra-chave. Significa que eles são a primeira e a melhor parte da colheita humana oferecida a Deus. E, acima de tudo, a pureza deles, sem mentiras, sem falsidade, os tornam o que o texto chama de uma oferta perfeita. Agora, imagina o som dessa cena. É algo grandioso. Do céu, ecoa uma canção nova, tão poderosa que parece o barulho de uma catarata e o estrondo de um trovão, tudo junto. E o mais interessante é que só os 144 mil conseguiam aprender essa música. Isso só reforça o status único deles, a intimidade com o divino. Ok, agora o clima muda completamente. Aquela serenidade do Monte Sião dá lugar a uma série de mensagens super urgentes. Essas mensagens são entregues por 3 anjos que estão voando no meio do céu. A atmosfera fica, assim, bem mais tensa. E as proclamações vêm numa crescente. O primeiro anjo faz um chamado para todo mundo. Temam a Deus, a hora do julgamento chegou. Depois, o segundo anuncia a queda da Grande Babilônia, que é um tipo de código para um sistema mundial corrupto. E por fim, vem o terceiro anjo com o aviso mais direto e pesado de todos. Quem adora a besta vai beber da ira de Deus. No meio desses avisos bem sombrios, a visão mostra um momento de clareza, de contraste. É como se uma linha bem nítida fosse traçada, separando o destino da humanidade em 2 caminhos totalmente diferentes. E aqui, essa divisão fica cristalina. De um lado, para os que seguiram a besta, o futuro é de tormento sem fim, a ausência total de paz. Em oposição completa, para os fiéis, a promessa de um descanso abençoado, onde todas as suas lutas na terra finalmente são recompensadas. É a diferença entre o caos eterno e a paz eterna. E então, uma voz do céu manda registrar uma coisa extraordinária. Nessa visão, a ideia de morrer no Senhor é completamente transformada. Não é uma tragédia, mas sim uma passagem abençoada. É a promessa definitiva de que uma vida de fidelidade, mesmo que termine na morte, tem um valor que ecoa pela eternidade. Bom, e tudo isso nos leva ao clímax da visão. A imagem muda para uma colheita final da terra, um evento que simboliza o julgamento e a execução da ira divina. Toda a tensão que foi sendo construída até agora está prestes a ser liberada. O ceifador principal aparece de forma majestosa, numa nuvem branca. A descrição é de alguém parecido com o Filho do Homem, um título que aponta para uma figura de autoridade divina. E ele tem uma coroa de ouro, sinal de realeza, e segura uma foice bem afiada, a ferramenta do julgamento que está para acontecer. E essa colheita se divide em 2 partes. Primeiro, a colheita do grão, feita por aquela figura na nuvem, que muitos interpretam como a reunião dos justos. Mas logo depois, vem uma segunda colheita, a das uvas da videira da terra. Essa é feita por outro anjo e tem um propósito bem mais sombrio. 2 ações, 2 destinos. Tudo parte de um único julgamento final. E para onde vão essas uvas colhidas? Elas são levadas para o gigantesco lagar da ira de Deus. Essa imagem é incrivelmente poderosa. Um lagar é onde as uvas são esmagadas para fazer vinho, mas aqui o vinho que é produzido é o resultado da fúria divina. O resultado de esmagar as uvas nesse lagar é chocante. O texto descreve um rio de sangue fluindo por 300 quilômetros, tão fundo que chegaria nos freios de um cavalo. É claro que isso é uma hipérbole visual, uma imagem feita para mostrar a magnitude avassaladora e absolutamente terrível desse julgamento final.
E é assim que a visão termina, deixando a gente com essa questão fundamental. O que foi que acabamos de testemunhar? Uma representação da justiça divina em que a pureza é exaltada e o mal julgado? Ou seria uma narrativa de terror cósmico? Talvez a essência dessa passagem seja que, na sua complexidade toda, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Fica aí pra gente refletir.